Eu contei pra vocês como eu fiz muitas brincadeiras quando era criança. E uma delas, nós, eu não lembro muito bem. Eu estava na sétima série, eu acho. E nós tínhamos a reunião dos jovens. E nesta reunião de jovens, eles estavam falando sobre espiritualismo, coisas sobre Satanás e todas estas coisas. Era domingo à noite e as pessoas estavam com medo conforme o pastor ia descrevendo como Satanás atacava as pessoas. Então eu tive uma ideia. Eles estão tão amedrontados, é um ótimo momento para brincar com eles. Então eu saí e fui na garagem. Eles estavam trabalhando no conserto do telhado da igreja. Eu peguei alguns pedaços de madeira. Então eu peguei outro pedaço de madeira, cortei em dois e fiz as pernas, também fiz os braços com parafusos e botei um parafuso atrás do pescoço. E aí eu vesti essa estrutura com um pano e coloquei um chapéu e uma linha atrás do pescoço. Então eu joguei a linha em um galho e agora eu tinha um espantalho e puxei e deixei pendurado na árvore. Eu estava na garagem esperando acabar a reunião dos jovens. Eles saíram quando acabou a reunião, era 8h30 da noite, e eles estavam com medo, falando sobre Satanás, espiritualismo, os ataques de Satanás, e tinha um grupo de 20 a 25 pessoas. E quando eles passaram pela árvore, eu joguei o espantalho. E eu parei o espantalho 30 centímetros do chão. E todo mundo começou a gritar: Satanás nos atacou! E eles correram de volta para a igreja e falou para o pastor: Pastor, ore por nós. E o pastor olhou ao redor e perguntou: Onde é que está Pavel? E eles olharam também e eles falaram: Pavel não está aqui. E o pastor falou: Você não precisa de oração. Não é Satanás. É mais uma das brincadeiras do Pavel. E então ele ligou para o meu pai. E ele falou para os pais, e os pais ligaram para o meu pai, raivosos, como é que ele pode fazer isso? Meu pai falou, eu não sei, é melhor você perguntar para ele. Eu acho que ele usou pedaços de madeira. Não, não estamos falando sobre o processo, estamos falando sobre a mentalidade. E eu escutei, eu estava na porta escutando. E meu pai respondeu, pessoal, certa vez um homem foi para Napoleão e disse, meu filho faz brincadeiras o tempo todo, eu não sei o que fazer mais. E Napoleão falou, do caos criativo e energético, você obtém bons cavalos para a guerra. E meu pai respondeu, ele tem tanta energia, tantas ideias, e se eu orar por ele, você pode imaginar o tanto que ele pode fazer por Deus se nós orarmos por ele? Então pare de criticá-lo e ore por ele. Eu estava tão contente com meu pai, porque à medida que ele não concordava com o que eu fazia, ele sabia como trabalhar comigo. Ele sabia como me perdoar. Então eu fui para ele e falei, pai, eu escutei o que você falou para eles. Você escutou? Eu falei, sim. Ele falou, bem, Deus te ama e eu também te amo. E este foi o final da história. Ele não perguntou o porquê, como. Ele falou, Deus te ama, eu te amo e eu estou orando por você. Não é interessante saber que podemos experimentar esse tipo de graça e perdão, esse tipo de graça que nós pecamos, vamos a Ele, pedimos perdão e Ele perdoa. Fazemos novamente, voltamos a Ele e Ele perdoa. E fazemos isso repetidamente. E Ele sabe que você amanhã vai fazer a mesma coisa, mas ainda assim Ele te perdoa. Eu não sei se eu consigo fazer isso, você entende? Então, como nós podemos entender graça? Como nós podemos absorver esse conceito? Como podemos entender perdão e compaixão e misericórdia? Porque na Bíblia, sempre, sempre, sempre e sempre, no Antigo e no Novo Testamento, a Bíblia diz: Eu quero misericórdia. Você me entende? Eu quero misericórdia, não sacrifício. Na verdade, Isaías diz: quando você ora, quando você vai à igreja, eu viro minha cabeça. Tudo o que eu quero é misericórdia, amor e compaixão. E se você ama a Deus, é assim que você demonstra. Você ama o seu próximo. Se Deus mostra misericórdia, você mostra misericórdia. Se Deus te dá perdão, você dá perdão. Do contrário, você nunca realmente entendeu a graça. Tudo que você tem é uma religião formal, mas sem um coração. Você entende? Então, neste contexto, Pedro vem a Jesus e você conhece a história. E Pedro diz: Senhor,
Quantas vezes devo perdoar se ele continua a pecar contra mim continuamente? Você tem pessoas que continuam incomodando você, pessoas que machucam você, pessoas que te ofendem, pessoas que te causam dor? Alguém aqui? Vocês entendem do que eu estou falando, não é? Ninguém nunca me machucou. Oh, eu posso te contar histórias bem ruins. Uma vez, um homem, minha esposa e eu tínhamos uma fábrica de produção de roupas. E ganhamos um bom dinheiro, cerca de 40, 50 mil por dia. E ele tinha uma fábrica e ele estava ganhando nada, ele estava quebrado. E ele pensou que estávamos roubando, estávamos fazendo algo, não sei, tudo estava registrado, estava tudo certo. Ele chamou a polícia econômica. Durante o comunismo na Romênia, neste tempo, quando você chama a polícia econômica, isso é o fim do seu negócio e o fim da sua liberdade. E ele disse, eles roubam, eles fazem alguma coisa, que eles têm tanto dinheiro. Então a polícia veio até a minha casa e verificou tudo. Quando eu digo tudo, eles verificaram toda a casa, do telhado ao porão. Cada papel, toda a empresa, eles verificaram tudo. Eles não conseguiram encontrar nem mesmo um centavo que não fosse contabilizado. E quando eles terminaram, eu disse, ok, se eu tivesse dado um presente antes, isso poderia ser visto como um suborno. Mas se eu te der um presente depois disso, eu quero que você saiba que lhe dou um presente apenas para você e sua família, porque você está precisando. Eu tenho muito e você não. E eu disse ao policial, quero que vocês levem para suas esposas esses vestidos e para os seus filhos essas roupas esportivas, e isso é um presente, depois de vocês terminarem. Eles disseram, está tudo certo. É apenas um presente da graça para você. E eles disseram, nós também vamos fazer algo para você. Eu disse, ok. Na minha mente, o que vocês podem fazer por mim? Diremos quem ligou para quem viéssemos aqui para verificar você. Se encontrássemos algo, o colocaríamos na cadeia. Eles me disseram, este é o seu vizinho. E ele era um adventista do sétimo dia e cantamos com ele no coral. Então, minha esposa exclamou, oh, ele é um ordinário. Eu disse, acalme-se, deixe-o em paz, ele não entende a graça. Depois disso, uma semana depois, sua esposa veio até mim, chorando, e disse, não pagamos as contas, não pagamos a hipoteca, perdemos tudo, estamos falindo. Estamos desesperados. Você pode nos dar algum trabalho, porque você tem muito. Eu dei a eles tecido, material para costura, para seu negócio no valor de mais de 170 mil, gratuitamente como um presente. Dei a eles um caminhão cheio de rolos, matéria-prima para costurar roupas. E daí falei, agora você tem trabalho provavelmente para 2 a 3 meses. Então ela disse, nunca conseguiremos pagá-lo. Eu respondi, este é um presente, não espero nada em troca. Ela voltou para casa. Assim que ela saiu, a polícia voltou para a minha porta. Eu disse, você acabou de me verificar? Disseram, sim, mas ele ligou de novo e disse, se você deu tanto de graça, isso significa que você tem material escondido que não está contabilizado em algum lugar. Eu disse, não, foi um sacrifício. Deixe-me mostrar os livros. Eu coloquei meu dinheiro de volta no negócio fora do meu bolso, eu paguei pelo que dei a eles. A polícia se foi. Uma semana depois, a polícia veio verificar seu negócio e ele roubou dinheiro do seu próprio negócio. Em uma situação tão desesperadora, ele roubou dinheiro do seu negócio para gastar em jogos de azar. E eles o prenderam. Sua esposa veio até nós em desespero. Temos 2 meninas pequenas, eles o colocaram na prisão. Não sei como vamos sobreviver. Então, eu fui à polícia e paguei a fiança para ele. Então, eu paguei tudo o que ele roubou do seu próprio negócio, eu paguei pessoalmente, para que ele não devesse nada e pelo menos voltasse para casa. Quando ele voltou para casa, ele bateu em sua esposa por me pedir ajuda. Minha esposa e eu conversamos, devemos ou não ajudá-los mais. E ela disse, ele merece ser preso. Eu disse, e quanto às filhas e à esposa dele? E conversamos. Você entende como algumas pessoas entendem a graça? Nesta história, Pedro perguntou, quantas vezes posso perdoar alguém que me magoa repetidamente? Quantas vezes? Os fariseus disseram 3 vezes. Mas Pedro, sendo um cara bom, disse 7, e Jesus disse 70 vezes 7. Você conhece essa história, não é?
Então Jesus fala: isso mesmo. Pedro se sobressaltou: o quê? E quanto a mim, este homem me prejudicou, esse cara me causou muita dor, e quanto a mim? E Jesus diz: portanto, conectando a pergunta 70 vezes 7 para a próxima história, ele diz: portanto, é assim que você perdoa. E Jesus conta a história do reino dos céus, do mestre que vai conferir suas contas, e o mestre diz: alguém deve 10.000 talentos que ele não pode pagar. O mestre queria colocá-lo na prisão. Este homem veio até ele e se jogou aos seus pés. Por favor, por favor, por favor, estou desesperado, me perdoe. O mestre diz: ok, vou perdoar tudo o que você me deve. Além disso, pagarei por tudo o que você deve a outra pessoa. Você está perdoado. O homem então exclamou: oh, perdoado completamente. Ele pula de alegria, ele sai e encontra seu amigo que lhe devia 100 denários. Você lembra? Você conhece essa história, é simples, ok? E ele o sufoca até a morte e o joga na prisão por 100 denários. O mestre descobre o que aconteceu e chama de volta e o joga na prisão. Você conhece essa história, certo? E Jesus termina dizendo: então meu Pai vai lidar com você. Se você não perdoar os outros, ele não vai te perdoar. Bem, vamos conversar a respeito disso então. Servo desonesto e mau. Esse cara era mau. Você não faz isso. Isso não é sobre você. Não se preocupe. Você pode tirar uma soneca. A próxima coisa que eu direi não tem nada a ver com você. Todos vocês estão livres, ok? Você não precisa ouvir. Esta é a história. Um cara de Bordeaux, na França, recebeu sua conta, a conta de telefone, no valor de 11, preste bem atenção, 11 quadrilhões de francos, o que é 15, não trilhões, mas quadrilhões de dólares. Como ele pôde gastar em um mês tanto com seu telefone? O cara viu a conta, enlouqueceu. Ligou para a operadora, ninguém atende. Ele ligou e ligou e ligou, ligou para eles. Ele os processou. E quando processou, eles foram ao tribunal e disseram que era um erro de digitação. Isso seria uma grande conta de telefone, você concorda comigo? Outra história. Na Malásia, um homem recebeu uma conta telefônica de 218 trilhões de dólares por um mês. Esse foi outro erro. Essas histórias são verdadeiras. Como posso saber se elas são verdadeiras? Eu as encontrei na internet. Você pode encontrar tudo na internet. Ok, você entendeu a piada. Outra história que encontrei na internet. Na Flórida, uma mulher recebeu uma conta de 210 mil dólares. T-Mobile disse a ela: você realmente gastou esse dinheiro em filmes e dados, dia e noite, dia e noite. E você não pagou nos últimos 3 meses. Então eles estavam dispostos a reduzir para 2.500 dólares, mas ela deveria pagar essa quantia e nunca mais fazer isso. Você pode imaginar 210 mil por uma conta de telefone? Mais uma. No Canadá, um cara recebeu uma conta de 65 mil dólares. Ele ligou para a companhia e disse: isto está errado, você está errado. E eles disseram: você recebeu a conta do telefone há 1 mês e meio atrás. Você deu as condições? Você não recebeu um plano ilimitado, você não tem dados ilimitados, você não conseguiu isso nem aquilo, e você usou o telefone o dia todo para ouvir músicas, assistir filmes, ligar para os seus amigos em todo o mundo. Você consegue entender? Temos a conta com as conversas e os dados. E eles o enviaram uma cópia da fatura novamente. Eles disseram a ele: não cometemos um erro. Na verdade, reduzimos. A conta era 85.600 dólares e reduzimos para 65 mil para você. E o cara implorou: por favor, por favor, por favor, eu não estou ciente, isso não vai acontecer novamente. Eles concordaram em perdoar todo o dado usado, mas cobraram por todas as ligações. E ele teve que pagar 3.243 dólares. E isso foi uma graça única. E agora eu quero que você imagine que isso não está na história, é apenas minha imaginação. Eu quero que você pense. Depois de ter reduzido de 85.600 dólares para 3.200 dólares, ele saiu, perdoado, e encontrou um amigo e lhe disse:
É a sua culpa. Você lembra? Semana passada eu estava dirigindo e o seu carro quebrou e eu parei na estrada e você usou meu telefone para ligar para o reboque e você usou 20 segundos. Você entende qual é o ponto? Eu vou chamar a polícia, você tem que pagar esses poucos centavos. Esse homem não é louco. É assim que realmente fazemos. E é assim que agimos com o que Deus faz por nós. E essa é a história em Mateus 18. A história em Mateus 18 é repetida em Lucas 17. E a mesma história com a mesma conclusão, 70 vezes 7. Agora, a história fala de um servo imperdoável, mas antes da história, Jesus fala sobre perdão. Jesus disse que você deve perdoar, mas não deve permitir, não deve tolerar o pecado. Então, porque se você permitir, eles continuarão fazendo repetidamente. Eles continuarão a prejudicar os outros, incluindo a si mesmos, e perderão a salvação. Então Jesus diz: quando isso acontece, vocês deveriam ser como crianças. Perdoe e tenham fé. A propósito, qual é a conexão entre perdão e fé? Falaremos sobre isso em detalhes. Perdoe. E Jesus diz: leve alguém com você e vá falar com ele. Por que você precisa levar outras duas pessoas com você? Não apenas como testemunhas, como pensamos em nosso favor, mas Jesus diz, número um, para que ele saiba que isso é sério. E número dois, quando alguém estiver com você, ele pode verificar se a sua versão é tendenciosa. Porque você pode ter uma perspectiva e a outra pessoa pode ter outra. Cada história tem dois lados, você sabe disso. Então, Jesus quer justiça. Leve alguém com você para saber qual a verdade, mas depois disso, Jesus disse: você deve perdoar. E Pedro pergunta: quantas vezes, Senhor? Os fariseus falam 3, devo falar 7? Jesus responde 70 vezes 7. E Pedro diz: Senhor, isso é impossível. E é assim que é. E nesse contexto, Jesus conta a história de um servo mau. Ok, agora, na mesma história que é dada em Lucas 17, Jesus, depois que Jesus disse 70 vezes 7, Pedro diz o quê? Senhor, aumente nossa fé. Por que precisamos de fé para o perdão? Não apenas para receber o perdão, para recebê-lo pela fé, mas também para dar perdão. Vamos falar sobre isso. Então, nesse contexto, Jesus conta uma história. Os fariseus costumavam dizer: você deve perdoar 3 vezes. No entanto, de onde Jesus obtém 70 vezes 7? Porque se Jesus diz 7 vezes 7, isso é 49. A cada 49 anos, o ano 50 era o ano do jubileu. E era o ano do perdão. Você está perdoado. Qualquer dívida, tudo, sua propriedade volta a ser sua e você é restaurado. Tudo volta para você. Se Jesus tivesse dito 7 vezes 7, 49. Mas Jesus não disse isso. Ele fala 70 vezes 7, 490. De onde ele vem com isso? Não sei se você sabe, mas fiz uma pequena pesquisa. Vamos falar sobre isso e falaremos sobre a pesquisa em um segundo. Gostaria primeiro de lhes dar uma ideia da dívida, um exemplo da dívida. Um denário é 4 gramas de prata. Este era o salário de um soldado por um dia. Você ouviu o que eu disse? Um denário é o quê? O salário de quanto tempo? Um dia. Digamos, vamos supor, não sei quanto seria hoje, vamos supor que seria $100 por dia de trabalho hoje. Alguns ganham menos, outros mais, dependendo do trabalho. Mas vamos imaginar o ganho de um dia em nossa sociedade, é aproximadamente o equivalente a $100. Ele devia. Sua dívida era muito mais do que isso. Não era em denários, era em talentos. O que é talento? O talento era 30 quilos de ouro. São cerca de 75 libras de ouro, o que é um salário de 16 anos. 16 anos são 6.000 denários, basicamente um salário de 6.000 dias de trabalho. Em nossa moeda, $600.000. Se ele devia quanto? Um talento. Mas quanto ele devia? 10.000 talentos. São 300.000 quilos de ouro, o que equivale a 750.000 libras de ouro.
Isso é 160 mil anos de trabalho, o que é cerca de 6 trilhões de dólares. O que é isso que ele deve tanto dinheiro? Isso é o governo ou o quê? 10 mil talentos equivale a 10 mil sacos de ouro. Este é o salário de 100 milhões de trabalhadores. Você acredita nisso? Este homem, eu não sei como ele gastou esse dinheiro, mas ele devia tanto que precisava de 100 milhões de tempo de vidas que ele não comeria ou pagaria as contas. E todo o dinheiro iria para a dívida e ele ainda não seria capaz de pagar a dívida. O homem da história não tinha consciência, desconhecia, obviamente, da magnitude da dívida. Ele nunca poderia, nunca, em 10 milhões de vidas, pagar a dívida. O problema não era tanto só a dívida, o problema é que ele não sabe o quanto deve. Como no Apocalipse 3, você é fulano, mas não sabe como você é, você pensa que é, ok? O problema com isso não é quanto devemos a Jesus, mas que não processamos o quanto devemos. Então, porque ele não está ciente da magnitude de sua vida, ele não aprecia a magnitude do perdão. E porque ele não entende a magnitude do perdão e da graça, ele não é capaz de dar perdão e graça, porque você não pode dar o que você não tem. E então, ele deve 10 mil talentos. Seu amigo deve 100 denários. 10 mil talentos é muito dinheiro. E 100 denários é literalmente 3 meses e 10 dias de trabalho. Isso é um punhado de moedas. São 3 meses e 10 dias de trabalho. Você pode comparar esses dois valores? Vamos supor que uma bolsa contendo 75 libras de ouro, você precisa de tantas sacolas que você colocar pessoas carregando cada uma das sacolas, uma ao lado da outra, encostada uma na outra, se estenderão 5 milhas de pessoas para pagar a dívida. E os centenários que seu amigo lhe devia são um punhado de moedas. Ele poderia pagar depois de 3 meses de trabalho. Não podemos perceber o quanto devemos a Deus e quão pouco os outros nos devem. Nós não entendemos essa parte. Nós apenas percebemos o quanto os outros nos devem, mas não o quanto devemos a Deus. Portanto, além disso, não entendemos o quanto somos perdoados. Por isso, não somos capazes de oferecer graça. Sempre vejo todo tipo de parafusos e pregos. Os vejo onde quer que eu vá, eu só os vejo. Então, de onde Jesus obteve o número 70 vezes 7? No Antigo Testamento há uma história. Deus vai a Caim e diz: Você matou seu irmão. E Caim diz: Deus diz: Você sabe, ah, você vai pagar por isso. E Caim diz: Estou com medo. E Jesus lhe disse: Todo aquele que te tocar será vingado. Quantas vezes? 7 vezes. 3 gerações depois, o tataraneto de Caim, chamado Lameque, ou o que quer que seja em inglês, ele matou um homem. E, aliás, ele é o primeiro da história que teve 2 esposas. Alguns estudiosos dizem, de acordo com as traduções, ele foi o primeiro a caçar pessoas, sequestrar pessoas e vendê-las como escravos, o primeiro na história. Este homem, Lameque, matou alguém e ele diz: Caim seria vingado 7 vezes 7. E por mim, Lameque, quantas vezes? 70 vezes 7. Com base neste incidente, os fariseus criaram uma tradição. Não conhecemos essa tradição, mas quando Jesus fala 70 vezes 7, todo judeu comum sabia exatamente o que Jesus estava falando. Basicamente, a tradição diz que, enquanto você perdoa até 3 vezes, você se vinga 490 vezes, para ensiná-los uma lição para que nunca o façam novamente. E Jesus diz, você se vinga 490 vezes, você deve perdoar 490 vezes. Jesus estava ensinando a eles que a medida da retaliação não deve ser maior da medida do perdão, mas vice-versa. Você entende de onde vem essa história? Nesta história, se você olhar Lucas 17,
Quando Jesus fala 70 vezes 7, Pedro diz: aumente nossa fé. Jesus diz: se sua fé é como um grão de mostarda, você pode dizer à árvore, não para a montanha. Existem duas histórias para o grão de mostarda. Uma diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer à montanha, e outra diz que se você tiver uma fé tão grande quanto um grão de mostarda, você pode dizer uma árvore. Você lembra? Quando ele fala sobre a montanha, relaciona-se à fé, quando fala sobre a árvore, fala sobre o perdão e não sobre fé. E Pedro diz: como posso perdoar 490 vezes ao dia? A propósito, Jesus não disse que você, depois que perdoou 490 vezes, você não precisa mais perdoar. E no perdão 491, você está livre. Para eles, os números tinham símbolos, significado, como 3 significa estabilidade, 6 significa limite, 10 significa medida. Você entende o que eu quero dizer? 12 diversidade e assim por diante. Eu tenho um livro que fala sobre o significado dos números em hebraico, e 7, entre outros, significa perfeição, realizado, também significa cumprir o que você tem que fazer, ou o tempo que levar até que esteja completo. Basicamente, Jesus não disse apenas 490 vezes, nada mais, nem mesmo um. Jesus disse o tempo que levar. Como Elias, ele orou 7 vezes. O significado era o tempo que levar. Você está me entendendo? Então, voltando à história, Jesus disse: ouçam, você não deve perdoar 3 ou 7 vezes, mas o tempo que for preciso. E Pedro diz: ó Senhor, isso requer muita fé? Não apenas fé para acreditar que você está perdoado, mas fé para ser capaz de perdoar tantas vezes. E Jesus disse: bem, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para a árvore, e a árvore se desenraiza e se joga no oceano. Quando Jesus nos perdoou, ele jogou nossos pecados aonde? No oceano, Fossa das Marianas, e põe uma placa de proibido pescar acima. Quando você perdoa, você precisa jogar os pecados onde? Mesma história. Além disso, uma árvore com raízes, porque se você não puxar a árvore imediatamente, ele está falando da árvore do grão de mostarda. Você já viu a árvore de mostarda? Você já viu? Elas crescem, é gigantesca. Eu vi um em Loma Linda, gigante. Eu deveria ter postado uma foto. Você não pode arrancar esta árvore. Quanto mais você o deixa, não lida com isso, mais você vive em amargura, dor e negatividade. E quanto mais essas raízes tomam conta de sua vida, elas tornarão sua vida miserável. E Jesus disse que quando a árvore é jovem, você tem que arrancá-la pela raiz, todo o negativismo, todos os fatos, jogue tudo no oceano e esqueça e siga em frente. Ok? Não vamos lidar com isso. Agora nós vamos seguir em frente. Portanto, Jesus disse: você não deve estar tão ansioso para retaliar, mas sim ansioso para perdoar. Totalmente, extravagantemente, graciosamente, compassivamente, misericordiosamente, perdoar, assim como Deus o perdoou. Jesus não disse que você deveria permitir, porque ele disse: pegue um ou dois e vá falar com eles. E se eles ouvirem, graças a Deus. Se eles não ouvirem, serão como quem para você? Como pagãos. O que isso significa? Na cultura hebraica, eles deveriam amar os gentios, mas não ter negócios com eles. Basicamente, estabeleça limites para que eles não possam prejudicá-lo novamente. E eles não possam prejudicar outros novamente. Agora, escutem. Perdão não é tolerância. Perdoe-me e você se curará. Me tolere e você terá problemas. Você pode perdoar alguém por quase tudo, mas você não deve tolerar tudo. Você está me entendendo? Ok, eu vou pular. Perdoe nossas dívidas como perdoamos aos outros. Você foi perdoado por uma quantidade extremamente grande. Você deve perdoar uma quantidade extremamente grande. Você entende o que eu digo? Eu quero contar 2 histórias. Primeiro, Joe. É de Michigan. O homem era o dono de uma mercearia. Era uma pequena mercearia familiar. Esse rapaz não era rico, mas era um cristão de qualidade. Ele estava sempre ajudando as pessoas. As pessoas chegavam: olha, eu não consigo pagar minhas contas. E Joe estava disposto a ajudá-los. Portanto, ele não progredia, não conseguia ter lucro, porque estava sempre dando para as pessoas. E as pessoas da igreja falavam: Joe, pare de fazer isso. Ele falava: escute, eu não vou levar nada quando eu morrer. Eu quero investir em pessoas.
porque Jesus ama as pessoas. Mas, Joe, algumas pessoas não usam dinheiro de forma apropriada. Por isso que eu prefiro dar o que eles precisam ao invés do dinheiro. Por isso não dou dinheiro, dou a comida, porque eles podem usar o dinheiro de forma errada. Eu ajudo eles porque Deus os ama. Mas, Joe, essa pessoa não vai te pagar de volta. Eu sei, quando dou dinheiro, eu estou preparado para tomar o prejuízo. Eu sei disso. Então ele continua ajudando. Um dia, 3 homens entram na loja dele com uma arma, ameaçam ele, tomam o dinheiro e dão um tiro nele, sem necessidade. A polícia chegou, conseguiu levar ele para o hospital e ficou no hospital por alguns dias e conseguiram salvar a vida dele. E ele reconheceu os 3 homens, que eram seus vizinhos. Ele contou à polícia e a polícia pegou eles. Ele foi e pagou a fiança para que eles ficassem em casa até o dia do julgamento. Os pais de um desses rapazes, Sam, levou Sam para Joe e falou: "Você precisa pedir perdão?" E eles falaram: desculpa, Joe, não sabemos o que aconteceu. Ele fez as amizades erradas, estava com o grupo errado. E nós estamos muito tristes. Por favor, perdoe ele." E eles falaram para Sam: "Peça a ele perdão." De maneira rude, Sam falou: "Por quê? Você vai pedir perdão a ele." E no começo ele não queria devolver o dinheiro. Ok, eu peço desculpa. E Joe disse: "Eu não sei se isso é sincero ou não, mas eu não vou seguir as orientações do juiz. Eu vou te perdoar e, se você mudar, eu vou te contratar para que você trabalhe e não roube mais." E eles vão para o julgamento na corte. E lá a polícia perguntou a Joe o lado dele da história. Ele falou: "Então, os 3 entraram, tomaram tudo, e os pais falaram: 'Você falou que perdoou ele?' E ele falou: 'Isso é diferente. Eu perdoei ele, mas eles precisam saber a história, ele precisa ser responsabilizado para que não faça isso novamente, para o benefício dele e para a nossa segurança." E os pais falaram: "Isso não é perdão." E o Joe falou: "Sim, sim, isso é perdão." Então Sam foi preso assim como os outros. Então Joe visitava ele todos os dias levando comida e falou: "Se você se comportar, eu darei uma garantia, vou pagar para que você saia mais cedo e vou te contratar." Você entendeu como ele oferece perdão? Pronto para levar restauração, porque quando Deus perdoa, ele restaura. Agora eu vou te contar outra história. Quando eu estava no meu primeiro distrito pastoral, talvez você já tenha escutado essa história. Eu estava no meu primeiro distrito, 28 anos atrás. Eu era novo, boa aparência, agora eu tenho cabelos brancos. Então, eu fui ao meu primeiro distrito e eu estava esperando para ser um distrito maravilhoso, porque eu tinha dinheiro e eu dei dinheiro para a igreja para construir igrejas e eu paguei por evangelismo e eu tinha educação de qualidade, eu era um engenheiro e um advogado e eu tinha isso, aquilo, eu tinha poder, conexões, influência. E eu falei, com certeza o presidente da associação vai me dar a maior igreja do campo. Estava errado. E eles me deram a pior igreja, bem no interior, no topo da montanha, terrível, terrível. E eu tinha um terno da Giorgio Armani, um sapato da Ralph Lauren e uma gravata da Calvin Klein. Então fomos para a estação de trem, eu e minha esposa, porque eles falaram: "Não leve o carro, porque o carro não vai conseguir passar pelas rochas." E eu falei: "Ok." Então nós fomos para a estação de trem, entramos no trem por 1 hora e depois eles falaram: "Você precisa pegar outro, porque esse trem não pode ir para lá." E eu falei: "O que você está falando?" Eu fui, eles mostraram onde estava o outro trem. Quando eu cheguei lá, era um trem feito de madeira, como naqueles filmes antigos, e o trem que faz o tchuk tchuk, que solta fumaça. Eu falei: "Isso é muito engraçado." E o trem fazia tchuk tchuk tchuk. Eu senti como eu voltei no tempo 100 anos. E continuamos nossa viagem, estava chovendo por 3 dias e 3 noites. Quando eu cheguei lá, era lama. Minha esposa saiu do trem e eu estava: Onde é que eu vou colocar meus sapatos? Isso é sapatos da Ralph Lauren." Quando eu comecei a sair, o trem começou a se mover, minha esposa falou: "Saia do trem." Eu falei: "É lama." Ela falou: "Saia do trem." Então eu saí do trem e entrei na lama. Quando levantei o meu pé, o sapato ficou e a lama entrou. E eu falei: "Ah, não." Eu falei algumas palavras feias. Minha esposa falou: "Tenha calma, você é um pastor agora." Eu falei: "Me deixa." Ela sorriu e eu falei: "Por que você está sorrindo? Por causa dos meus sapatos?"
Ela balançou a cabeça e falou, eu vou orar por você. Eu disse, eu não preciso da sua oração. Ela falou, sim, sim, você precisa. E eu não podia falar muito, pois eu queria dormir no quarto, não na sala, então eu fiquei quieto. Nós chegamos na igreja e estava esperando uma consideração que nós saímos dessa sociedade para esse tipo de pessoa. Na minha cabeça, naquela época, você entende? E, no geral, eles vieram falar comigo, pessoas que tomam um banho por ano, talvez em julho, quando está quente. E eles vieram me dar um abraço e eu, ah! Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? E veio esse homem falar comigo. Ele era grande, vermelho, era mais fácil pular sobre ele do que dar uma volta nele. Ele era tão grande. E ele veio falar comigo e ele disse: Eu sou Deus." Eu disse: Eu sou Pavel. E ele disse: Eu removi 17 pastores antes de você. Se você fizer o que eu falo, você estará bem. Mas se for contra mim, eu vou fazer que você seja demitido, seja removido ou seja preso. Ele trabalhou para a KGB, a Polícia Secreta. Ele era um traidor, um Judas. E eu soube depois, através dos membros da igreja, que todas as pessoas que foram contra ele pagaram as consequências rapidamente. E anos antes, eles tentaram não elegê-lo como o primeiro ancião. E sabe o que aconteceu? A polícia foi e fechou a igreja. Falou, você não tem igreja até que você coloque ele de volta. E colocaram ele de volta. Eles não tentaram de novo tirá-lo porque perderam a esperança, porque ele tem muito poder. Ele veio falar comigo e disse, é melhor você não ir contra mim. Bem, bem, bem. Quando eu era criança, eu faltei à escola no dia que eles ensinaram medo. Eu perdi essa aula, eu não sei o que é medo. Então, meu pai me ensinou que se você é medroso, você não verá o céu. Porque se você tem um Deus que é real, você não tem medo, como Davi e Golias. Você vem com as suas espadas, mas eu vou em nome do Senhor que você desafiou e falou contra. Basicamente, quando você tem Deus e Deus é grande, você não tem razão para ter medo. O problema é quando você não tem Deus ou seu Deus é pequeno. Esse é o problema. Então, nesse caso, você deveria ter medo. E quando ele me disse, eu sou Deus, eu falei, eu não sei que Deus você é, mas o meu Deus não parece com você. E então ele ficou vermelho, mas até mais do que isso, ele falou, o que é que você está falando? Eu falei, eu não vou repetir porque você escutou, eu não vou gastar energia com você. Oh, ele tinha fumaça saindo dos seus ouvidos. Ele disse, eu vou exterminar você. Eu falei, você é o exterminador? E ele disse, você poderia falar sério? Eu falei, não. Eu era jovem, louco. Agora eu ficaria sério, mas naquele tempo eu era incapaz de ficar sério. E ele ficou com raiva de mim e começou uma guerra contra mim. E começou a mandar cartas para a associação, para a polícia. Agora imaginem, pelos próximos 3 meses, ele fez a nossa vida tão miserável que nos levou a orar muito. E eu dizia para minha esposa, por que Deus faria isso comigo? E minha esposa falou, apenas 2 respostas. Ou você precisa de crescer, aprender como orar, aprender como amar, ou Deus te enviou aqui porque você precisa salvá-lo. E eu disse, ele não pode ser salvo, ele é Satanás. Como você pode salvar Satanás? E minha esposa disse, você nunca sabe. Bem, ele não pode ser salvo, então ela falava, então Deus te enviou aqui por tua causa. Porque ela falava, todas as coisas em minha Bíblia acontecem por uma razão. E ela dizia, se aconteceu é porque Deus tem uma razão, você precisa crescer. Bem, o que eu posso aprender mais? Aprender a amar Ele. Ele não pode ser amado, tá vendo? Tá vendo? Essa é a razão que você precisa amá-lo. E ela dizia, tá vendo? É fácil amar aqueles que te amam. Você precisa aprender a amar aqueles que fazem a tua vida miserável. E eu falava, é impossível. Ela falava, então você precisa de Jesus. E eu dizia, você precisa ficar quieta e me deixar só. E ela falava assim, e você precisa deixar o ministério. Eu disse, ok, se é tão fácil, então você o ame. Não, não, você é o pastor. Oh, eu estava tão chateado. Mas eu sabia que ele estava certa. Então eu comecei a orar. Senhor, mude o meu coração. Encha-me com teu espírito. Me ajuda a entender o quanto você me perdoou. Me ajuda a entender o quanto o Senhor o ama e quanto o Senhor quer que ele seja salvo.
Dê-me, derrame sobre mim o teu amor divino, para que eu seja capaz de amar a Ele da forma que o Senhor me ama e ama a Ele também. E se for possível, me use e salve-o. Adivinha o que aconteceu? Quanto mais eu orava, mais miserável ele fazia minha vida. Quanto mais orava, as coisas pioravam. Eu pensei, talvez eu deva parar de orar. Isso já aconteceu com você? Quanto mais você ora, as coisas pioram? Porque Satanás sabe que quando você ora, é quando Deus trabalha. E ele quer desencorajar você da oração. Este é o momento que você não deve parar de orar. Você deve orar ainda mais. Oh, só temos mais 9 minutos. Temos que encerrar. Então eu comecei a orar para que Deus me ensinasse a perdoar ele. E constantemente ele me causava problemas. Cada sábado, a cada dia. E todo momento que eu orava, vinha à minha mente: à medida que você aprende a perdoá-lo, você pode ir a Deus e pedir por perdão. De modo contrário, você não pode. Qualquer coisa que Deus te perdoou será colocado de volta na sua conta. Você lembra da história sobre o servo ingrato? Você lembra da história? E Deus dizia para mim: eu te perdoei em tão grande quantidade. E não apenas que Deus te perdoou, você não pode nunca pagá-lo de volta. Se você colocar um juros de 21% em 10.000 talentos, você não pode nem mesmo pagar os juros por um dia sequer. Eu estou exagerando apenas para tornar o meu ponto mais claro. Não é apenas que Deus te perdoou, mas te perdoou tudo. No passado, as coisas que você fez não apenas contra Deus, mas contra os outros. No presente e pelo futuro, Ele pagou com o sangue de Jesus na cruz e está te dando vida eterna. Não apenas que Ele mesmo pagou por você, mas Ele te dá vida eterna. Como você pode pagar por isso? O homem da história, ele é tão distraído que ele diz, escute isso bem: me perdoe e eu te pagarei de volta. Bem, eu não entendo bem essa religião que temos. Perdão é graça. Perdão significa o quê? Graça. Então ele fala, eu te pago de volta. Mas se você paga de volta, isso não é graça, isso são obras. Como você pode obter graça e pagar por isso? Você entende? Perdoe-me e eu pagarei de volta. Por não entender como a graça funciona, ele é incapaz de perdoar os outros. Você entendeu? Se você está perdoado, você não precisa pagar de volta. Se você precisa pagar de volta, isso não é perdão. Então veio à minha mente, você precisa entender graça, você precisa entender o quanto Deus te perdoou e o quanto Ele vai te dar. Você precisa fazer o mesmo que Jesus fez na cruz. Senhor, os perdoe. E eu determinei naquele momento, eu vou fazer isso independente da dificuldade. Senhor, me ajude a fazer o que necessário for. Quando eu determinei que iria perdoá-lo e seguir a minha vida e deixei ele seguir a vida dele, eu não tinha paz. Ele está fazendo isso, está me machucando, está fazendo novamente. Ele não está arrependido. Deus falou, você não perdoa porque ele está arrependido. Você o perdoa porque Deus te perdoou e Deus te ordena a perdoar. E eu entendi que é necessário fé não apenas para ser perdoado, mas é necessário fé para perdoar, porque você precisa entender que pela fé Deus vai trabalhar com você e pela fé Deus vai trabalhar com ele. Não é o teu chamado para julgar e se vingar. É o chamado de Deus. E Deus não precisa da sua ajuda. Ele vai fazer um bom trabalho. Então, eu tinha que, pela fé, continuar e deixar Deus fazer o seu trabalho. E eu fazer o meu. Eu perdoo pela fé que Deus vai me ajudar a lidar com ele. E assim que eu tomei aquela decisão, Senhor, me ajude a seguir, nós tivemos comissão de nomeação. Os outros anciãos me perguntaram, o que você vai fazer? Eu disse, não me pergunte, eu não faço política. Vocês devem orar. Bem, nós já oramos antes e sabemos que ele não deve ser um ancião. Ele é um tirano? É um demônio? Bem, ele não é um demônio, ele é uma pessoa que não sabe o que faz. Então, o que devemos fazer? Eu falei, você precisa amá-lo, mas é impossível. Então, você precisa entender graça. Pastor, ele está fazendo a sua vida miserável. Sim, e eu estou tentando amá-lo. Eu falei, ore por ele. Mas o que devemos fazer na eleição? Não me pergunte. Ore e faça o que Deus mandar.
Deus falou para não elegê-lo, mas temos medo. Então você não tem Deus se você tem medo. Vocês não deveriam ter uma igreja, vocês deveriam fechá-la, porque não estão representando a Deus. Vocês não devem ter medo. Ah, mas o Partido Comunista, esqueça, o meu Deus é maior que o Partido Comunista. Então, eles foram encorajados, nós tínhamos eleição naquele sábado, eles não o elegeram. Eles se levantaram e falou: "Ô rapaz, hoje você vai preso." E pum, ele teve um ataque cardíaco e caiu na igreja. E ele viveu mais 5 dias e morreu. Mas esse não é o final da história, agora vem o final. E minha esposa falou: "Vai visitá-lo?" Eu falei: "Ok." "E vai falar a ele que você o ama." Eu falei: "Ok." E minha esposa falou: "Não volte para casa antes de salvá-lo." Eu falei: "Ok." Então fui visitá-lo e disse que queria orar com ele. Ele falou: "Por quê? Você quer orar comigo?" Então ele disse: "O Espírito Santo me deixou há muito tempo atrás. Não há salvação para mim. É muito tarde." E eu disse: "Como é que você sabe? Você tem algum espaço no qual você olha e diz que está vazio porque o Espírito Santo não está ali?" Eu perguntei: "Você quer ser salvo?" Ele falou: "Sim." "Então o Espírito Santo não te deixou?" "Como você sabe, pastor?" "Porque na natureza humana você não tem desejo de voltar para Deus. O filho pródigo queria voltar porque o Espírito Santo o impressionou. A natureza humana não fala para você voltar, fala para você ir mais distante e distante. Se você quer voltar, é o Espírito Santo falando com você como um ladrão na cruz. Não é muito tarde." Ele falou: "Você acha que eu posso ser salvo?" "Eu sei que você pode ser salvo, mas meus pecados são grandes. Mas eu sei que o sangue de Jesus é maior que os seus pecados." Então ele disse: "O que devo fazer?" Eu falei: "Se arrependa." Então ele perguntou: "Como é que eu faço isso?" Eu disse: "Você foi um ancião por 40 anos, você deveria saber como acontece isso. Você confessa para Deus e para as pessoas e você acredita que você foi perdoado." E ele falou sussurrando, pois não tinha mais forças. Ele viveu mais 5 dias. "Eu não posso falar, como vou confessar?" Eu disse: "Aqui estou, eu serei a tua voz." Ele falou o nome das pessoas e eu liguei para eles e falei: "Por favor, perdoe." "Eu não posso perdoar, então eu preciso orar por você, tchau." "Por favor, perdoe, mas blá blá blá." "Ei, pare de reclamar. Deus te dá a oportunidade de crescer, você precisa perdoá-lo assim como Deus te perdoou. Você precisa pensar sobre isso." E ele perguntou: "Eles me perdoaram?" Eu falei: "Não é da tua conta. Escute, você pediu perdão, você fez a tua parte, Deus te perdoou? Se eles perdoaram ou não, é o problema deles com Deus." E depois ele perguntou: "O que eu devo fazer agora?" Eu disse: "Acredite e se alegre." "E como é que eu faço isso?" Você diz: "Senhor, obrigado, porque pelo sangue de Jesus eu sou perdoado e estou salvo. Senhor, como eu posso pagar isso de volta? Eu nunca poderei. Pelo que eu fiz, pelo que o Senhor me perdoou, Senhor, eu te amo." E ele falou isso e começou a chorar. E disse: "Vem aqui." E eu pensei: será que ele vai me dar um soco? Eu falei: "Ah, ele não tem força." Então eu me aproximei dele e ele me abraçou e chorou nos meus ombros e falou: "Deus te enviou aqui por mim." Ele perguntou: "Você poderia fazer meu funeral?" Eu quase falei com o maior prazer, mas eu deixei pra lá. Ele morreu. Você entende como o perdão funciona? Como você pode ir a Deus se você não compartilha a graça que recebeu? Você precisa orar para que Deus te dê força e tomar uma decisão pela fé. Você não deve ser condescendente. Jesus fala de forma muito clara no começo do capítulo 18, dizendo: leve 2 testemunhas. Ele te dá a maneira de lidar com o pecado. Mas conforme você faz isso, você precisa fazer a tua parte pela fé. Confie que Deus vai fazer a parte dele. Vamos orar juntos. Pai Celestial, oh que graça! Nós nunca seremos capazes de pagar de volta. Como podemos pagar o sangue de Jesus na cruz? Como podemos pagar a eternidade? Como podemos pagar, Senhor? Nós não somos nem capazes de entender a maravilhosa graça. Mas, Senhor, à medida que mantemos os nossos olhos no Senhor, na cruz, no Teu amor, quanto mais fazemos isso, mais entendemos e somos preenchidos da compaixão de Cristo e mais entendemos e compartilhamos a graça com os outros. Nós oramos que o Senhor nos encha com Teu amor e que nos ajude a receber uma porção do Teu perdão e da Tua graça. Em nome de Jesus, amém.